Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, sinceramente, ninguém aguenta mais, que é a pandemia do coronavírus. Ah, não, aí ele extrapolou. Eu sei, mas vocês já pararam pra pensar como a pandemia afetou na nossa vida e na economia do nosso país, ou melhor, na economia do mundo inteiro? Eu sei que pode ser um assunto chato, mas eu prometo que eu aprendi coisas que eu não tinha a mínima noção quando eu tava fazendo a pesquisa desse vídeo pra mostrar pra vocês. Você é o bichão mesmo, hein? Como vocês já sabem e já estão cansados de saber, em 2020 teve uma pandemia causada pelo coronavírus, ou pros mais próximos, só pros mais íntimos, Covid-19. Tá passada? Eu não sei se vocês sabem, mas o Covid, ele começou, teve o epicentro dele, né, numa cidade da China, chamada Wuhan. Essa daí que vocês estão vendo agora no mapa. Isso tudo começou porque em 2019, um grupo de jovens foi até o hospital, porque eles estavam, né, tossindo muito, e deram entrada como pneumonia, mas ninguém sabia o que estava causando a pneumonia, né, colocaram pneumonia ali só pra colocar alguma coisa, e começaram a investigar essas células das vias respiratórias deles, né, e daí eles identificaram um vírus inovador e revolucionário que ninguém sabia o que era, e daí eles denominaram como novo coronavírus. Isso porque já tinha rolado um outro coronavírus entre 2002 e 2003, conhecido como SARS, que é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que gerou uma epidemia, mas nada comparado com a pandemia de 2020. São vírus semelhantes, mas o Covid-19 matou muito mais pessoas. Com uma confirmação que estava ocorrendo transmissão desse vírus e os casos estavam aumentando na China, a OMS declarou uma emergência de saúde pública global no dia 30 de janeiro de 2020. Poucos dias depois, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou isso como uma pandemia, porque o vírus se disseminou muito rápido em pouco tempo. Dessa vez, a globalização não foi ao nosso favor. Foi aí que rolou o famoso era pra ser só 15 dias em casa. Todo mundo felizão que tinha ganhado 2 semanas de férias no meio de março, até todo mundo ficar preso 1 ano e meio em casa, né, mano? E como esse vírus foi algo, tipo, novo, ninguém nunca tinha visto, ninguém sabia lidar com ele, ninguém entendia como ele era transmitido, como que funcionavam as coisas, eles só sabiam que ele era transmitido. Então, assim, tava geral surtando, principalmente a Organização Mundial da Saúde, que não sabia o que fazer. E daí ela criou medidas protetivas como a máscara, o distanciamento social e, um pouquinho mais pra frente, também o lockdown. Essas medidas elas não só afetaram milhares de casais que terminaram durante a pandemia, mas também muita gente desenvolveu ansiedade, depressão e também, tirando o fato que a gente teve que aprender a estudar, a trabalhar, né, todo mundo com nossas mães e mulheres gritando na nossa cabeça. Enfim, o lugar que era casa, que era descanso, acabou virando trabalho e a real é que ninguém soube lidar muito bem com isso no começo. Além de todas essas mudanças bruscas de uma hora para outra, as medidas de prevenção instaladas no Brasil e em todo o mundo paralisaram a economia global por um tempo, e isso a afetou de forma significativa e a longo prazo também. A primeira coisa que a gente precisa entender para saber como a pandemia, ou seja, esses protocolos de segurança, etc., afetaram a nossa economia, é uma coisa muito simples e muito complicada ao mesmo tempo, chamado poder da demanda. Por conta das pessoas terem sido confinadas em suas casas, algumas demandas automaticamente passaram a ser inexistentes, como a de turismo e eventos, por exemplo. Mas não só esses setores foram prejudicados. As pessoas, principalmente aqui no Brasil, passaram a consumir apenas o necessário. Isso acontece pois a renda das pessoas diminuirão ou simplesmente deixaram de existir. Pensa comigo, tanto os empresários quanto os funcionários sofreram com essa baixa de renda, porque os empresários são os donos das empresas. E essas empresas, elas passaram a vender menos, ou seja, passaram a lucrar menos, a faturar menos. Isso fez com que eles tivessem que diminuir despesas. Para diminuir despesas, eles ou diminuíram o salário de funcionário ou então simplesmente demitiram os funcionários. Por isso que as taxas de desemprego subiram loucamente em 2020. Por exemplo, nos Estados Unidos, a proporção de desempregados chega a 8,9% ao ano, segundo o Fundo Monetário Internacional, sinalizando o fim de uma década de expansão do emprego. E a taxa de desemprego do Brasil, que deve ficar entre as maiores do mundo em 2022, aparece com a 9ª pior estimativa de desemprego no ano, de 13,7%. De acordo com o ranking feito com projeções do FMI. E não foi só os donos de empresas que contribuíram para essa taxa. Milhões de trabalhadores também foram colocados em esquemas de retenção de empregos financiados pelo governo, já que os setores da economia, como o turismo e hotelaria, quase paralisaram. Então, resumindo, ou as pessoas passaram a ganhar menos, ou as pessoas simplesmente pararam de ganhar dinheiro. Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Porque, olha, vou falar, algumas pessoas deram muito bem nessa pandemia.
mas a gente vai falar delas depois. O brasileiro, ele possui uma dificuldade em guardar dinheiro. Isso é uma coisa assim que tá na nossa cultura. Então, a partir do momento que ele é desempregado, ele para de ter renda, ele perde a capacidade de consumo muito, muito rápido. Então, tipo, ele não consegue mais consumir, ele não consegue mais comprar. Isso gera uma coisa que a gente chama de choque de demanda. O choque de demanda é quando as pessoas elas não conseguem mais comprar, simplesmente ou porque elas não têm dinheiro, ou porque elas não saem de casa. Por exemplo, as pessoas não vão mais no shopping e compram o que elas querem, porque não tem como, óbvio. Tem o varejo online que a gente também vai falar, mas esse primeiro choque, esse primeiro impacto, as pessoas simplesmente ficaram em casa e a economia, tipo, parou. Até por isso que o governo distribuiu, né, auxílio emergencial, meu Deus do céu, a palavra sumiu da minha mente. Mas enfim, por isso que o governo distribuiu dinheiro para as pessoas, para que elas pudessem gastar dinheiro, movimentar a economia. Porque a economia ficar parada causa um choque gigantesco, as pessoas precisam comprar. A gente pode analisar isso através de uma coisa que é simples, né? Simples, porque é simplesmente a base da nossa economia, que são as commodities. As commodities são produtos básicos globais não industrializados, ou seja, matérias-primas que não se diferem independente de quem as produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional. A China consome de 50% a 60% das commodities do mundo todo, e quando houve as medidas de segurança e lockdown, esse consumo despencou, prejudicando sua demanda. Isso significa que os países que vendem essas commodities, assim como a gente, foram prejudicados nas exportações. Calma aí, como assim na exportação? Pois é, por conta disso, o país ele deixa de exportar quanto antes, porque não tem mais demanda, não tem mais consumo. Isso faz com que ele venda menos, né? Porque a exportação é uma venda. Então entra menos dólares no país. Isso faz com que deprecie o câmbio do país. Lembra daquela história que o país ele precisa exportar mais do que ele importa para ele ficar em superávit? Porque quando ele exporta, ele ganha dinheiro. Quando ele importa, ele gasta. Então ele precisa ganhar mais daquilo que ele gasta. Porque se ele gasta mais do que ele ganha, se ele importa mais do que ele exporta, ele fica em déficit, ele fica em dívida, né? Então, assim, para o país não ficar em dívida, ele precisa exportar mais. E como é que nós, brasileiros, pobres mortais, vamos exportar mais se não estão consumindo as nossas commodities, que é a base da nossa economia? E a gente não produz muito industrializados aqui, então a gente importa os industrializados, a gente usa o dinheiro da exportação das commodities para importar esses industrializados e a gente fica meio, né? Como é que faz? Isso não aconteceu só com a gente, aconteceu com outros países também, não só por conta de commodities, não só países que vendem commodities, mas enfim, por conta dessa falta de demanda, falta de consumo de outros países, falta de exportação, enfim. E isso já deu para perceber que, enfim, o mundo inteiro ficou meio deslocado, né? Ficou meio ruim ali para todo mundo. Para vocês terem uma noção de como a pandemia impactou os diversos setores da economia, a indústria do turismo foi gravemente afetada em um ano com menos voos, seja a lazer ou então a negócios. As diversas variantes do Covid fizeram com que os países tivessem que aplicar restrições ainda mais rígidas aos viajantes. Isso fez com que os voos caíssem drasticamente em 2020, como mostra a empresa Flightradar 24. O setor de hospitalidade foi duramente atingido, ceifando milhões de empregos e deixando um rastro de empresas falidas. Os dados da Transparent, uma empresa de inteligência líder do setor, registrou uma queda nas reservas em todos os principais destinos de viagens. Não milhões, bilhões de dólares foram perdidos em 2020. Mas em 2022 as coisas estão melhorando muito para o turismo. Setor que tinha como previsão retomar os níveis normais apenas em 2025, investiu pesado e ampliaram em 77% a receita com a retomada de voos. Isso apenas nas viagens domésticas. E como resultado, as operadoras fizeram 7,4 milhões de embarques totais de viajantes em 2021. Na ponta do lápis, isso significa 14,2% mais que em 2019, superando o patamar pré-pandemia. O setor espera crescer 60% e faturar 15 bilhões de reais em 2022. Já que estamos falando em grandes números, vamos falar da indústria farmacêutica, que em 2021 faturou perto de R$1 trilhão com as vendas de vacinas contra a Covid-19. Enquanto as indústrias se aproveitaram muito bem da crise, outras sofreram uma crise absurda por conta dela. Como já falamos, a indústria de turismo é uma delas, mas também a indústria cinematográfica,
que não podia nem produzir seus filmes e nem lucrar com eles nas bilheterias porque os cinemas estavam fechados, e também o setor de entretenimento, com os cancelamentos de shows, festivais, peças e todos os outros. O fato das pessoas terem sido obrigadas a ficar em casa fez com que as plataformas digitais tivessem um crescimento gigantesco. O tempo que as pessoas passavam nos seus smartphones, na TV, no computador, era muito maior, seja por trabalho ou por lazer, independente. A gente teve que digitalizar a nossa vida, né? A única maneira da gente se comunicar era através do digital. E isso fez com que os cantores se reinventassem, todo mundo teve que se reinventar. Os cantores fizeram lives através dos Instagrams, os streamings ganharam um espaço gigantesco, assim, muitas pessoas passaram a assistir streaming por conta da pandemia. E também a gente teve que começar a comprar coisa online, começar a fazer mercado online, começar a ir no shopping online. Então isso fez com que mudasse completamente o comportamento do consumidor, né? O consumidor pós-pandêmico, ele é diferente, ele foi condicionado de uma maneira diferente durante a pandemia. E muitas coisas que a gente foi obrigado a fazer durante a pandemia, hoje o consumidor ele faz mesmo sem restrição. Então essa mudança no comportamento está afetando muito o mundo pós-pandêmico. Para entender a grandeza dessa mudança, é só olharmos para o varejo online, que teve uma receita global de 3,9 trilhões de dólares em 2020. De acordo com as pesquisas da gigante da contabilidade A, 67% dos clientes não estão mais dispostos a viajar mais do que 5 km para fazer compras. E tudo leva a crer que, daqui para frente, o comércio digital se consolidará ainda mais. Isso porque o modelo que vinha sendo implementado timidamente foi acelerado de maneira forçada com as medidas de distanciamento social. E o que antes estava sendo visto como a única opção, atualmente é considerado uma espécie de modo automático de fazer compras. As vendas feitas a partir de compras online devem chegar a 21% em 2022, um aumento de 17,9% na participação do mercado de comércio eletrônico em 2 anos, movimentando cerca de 5,55 trilhões de dólares. Além disso, as empresas tiveram que aprender a trabalhar à distância, né, no famoso home office. E isso fez com que desbloqueasse na cabeça das pessoas essa possibilidade de um trabalho remoto, que, né, com certeza a pandemia que desbloqueou, porque senão a gente talvez não pensaria nisso, nem os trabalhadores, nem a empresa. O home office é uma forma de trabalho remoto que faz com que a empresa poupe um pouco de dinheiro, porque ela não tem mais essa despesa com infraestrutura, né, tipo seja luz, energia, conta de água, limpeza, essas contas ou elas diminuem ou elas simplesmente deixam de existir se a empresa é totalmente home office, se é totalmente trabalho remoto. E também a possibilidade incrível, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, de você poder trabalhar em qualquer lugar. Então, por exemplo, se você tem uma qualificação boa e quer trabalhar na França e sabe falar francês, você pode através do home office, você não precisa necessariamente ir para lá. A empresa não precisa necessariamente bancar você lá, ou então você bancar você lá. Enfim, o home office abriu novas fronteiras, abriu novas possibilidades e hoje o estado que tem mais pessoas trabalhando de home office é o Sudeste, com 4,7 milhões de pessoas, mais de metade do estado trabalhando em home office. Mas, como qualquer coisa, tem os seus pontos positivos e também tem os seus pontos negativos, né? O home office é ótimo, mas ao mesmo tempo se perde a facilidade do presencial em resolver problemas e experienciar trocas de experiências e aprendizados, além de desaquecer as relações interpessoais com colegas de trabalho, uma vez que tudo precisa ser resolvido por mensagens, ligações telefônicas ou as famosas chamadas no Zoom, plataforma muito usada por empresas e instituições acadêmicas durante a pandemia. Além disso, houve uma dificuldade de entender a linha que dividisse a casa e o trabalho, uma vez que havia mais liberdade muitas vezes, as pessoas que conviviam em casa com os trabalhadores não conseguiam respeitar o espaço de trabalho, por ele ser dentro da própria casa. Além da dificuldade de impor horas de trabalho, o ambiente de descanso e de trabalho se fundiam em um só, e muitas vezes afirmavam que trabalharam mais por ter perdido a noção do tempo de trabalho. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA-USP, e também pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, relatam que os brasileiros trabalham mais em home office do que aquilo que foram estipulados em seus contratos. 45% dos entrevistados dizem que trabalham mais do que 45 horas semanais, sendo que 23% afirmam que trabalham entre 49 e 70 horas e 6% ainda dizem que trabalham mais do que 70 horas semanais, sendo que a legislação brasileira trabalhista relata que a jornada de trabalho semanal de um trabalhador é de 44 horas. Outra mudança notória na população mundial foi em seus hábitos de higiene.
A crise do coronavírus fez com que as pessoas evitassem entrar com roupas, sapatos e objetos sujos em casa, assim, lavando e higienizando os itens, além de lavar e higienizar as mãos com mais frequência. Por fim, o Grupo Eurasia apontou que a pandemia não é mais vista como um risco global, porém, o vírus ainda é um problema. O fim da Covid-19 vai depender da região geográfica e das medidas do governo. Enquanto alguns países, como Israel, já aplicaram uma quarta dose em toda a sua população, os outros sequer conseguiram proteger os grupos mais vulneráveis, como idosos e profissionais de saúde. O que é exatamente o que está acontecendo na China agora. O surto de Covid-19 em Xangai levou o governo a decretar um lockdown rígido e manter 25 milhões de pessoas em casa. Isso está relacionado à baixa adesão à dose de reforço, especialmente na população idosa, que é uma das mais vulneráveis, e devido à circulação da variante Omicron. A situação é particularmente preocupante nos países mais pobres, como Haiti, Chad, Burundi, Congo, que ainda nem vacinaram 1% de seus cidadãos. Os Estados Unidos é o país mais afetado do mundo pelo coronavírus, com 876 mil mortes e 72,9 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia. O país sofre um problema na imunização contra a Covid-19, uma vez que grande parte das pessoas, na verdade, elas se recusam a se imunizarem. Além disso, a subvariante da Omicron volta a registrar mais casos lá nos Estados Unidos. Dos 50 estados, 27 alegam aumentos de casos dessa subvariante. Já no Brasil, no mês de maio, houve uma alta de 120% de internações devido à variante Omicron. Porém, apesar do crescimento, a média móvel ainda é inferior ao pico da pandemia. Uma das preocupações é a vacinação, na qual 10 milhões de pessoas ainda não retornaram aos postos de saúde para tomar a dose de reforço. Por isso a gente reforça aqui a importância da imunização e dos cuidados contra o vírus. Eu sei que parece que tá tudo normal, mas não tá, gente, ainda não tá. O coronavírus continua internando, continua matando. Então se proteja, proteja o próximo, proteja quem você ama e vacine-se pelas 6.290.000 pessoas que não tiveram essa oportunidade de se imunizar e hoje não estão mais entre a gente. Então se cuidem e tchau, tchau. Beijinhos científicos, até já!